É isso. Legal. O que a gente faz é isso. A gente se coloca, quem procura advogado está aflito, quem procura advogado está com problema. Então, a primeira coisa, eu preciso me colocar no lugar dele. Aí eu preciso entender o negócio. Será que ele me procura só para fazer a defesa? E se é só a defesa, será que eu não tenho obrigação de fazer a sustentação oral? Ou será que ele espera que eu entenda do negócio dele, que eu entenda também da carreira, da cadeia de negócio dele, que eu entenda como é que eu posso ajudá-lo na expansão dele, que eu entenda se esse cara quer comprar. É isso. A advocacia para mim hoje é isso. E aí tem a ver com a expansão. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho e eu estou com um cara muito especial. Nós tivemos uma conversa só e foi o suficiente para eu chamá-lo aqui. Claro, difícil a agenda do rapaz. Você sabe quem que é já, então você sabe que é difícil. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixa um comentário aqui que vai ser um prazer falar com você. E claro, siga minhas redes sociais também, o Victor Godoy, e as redes sociais do projeto Eu Odeio Meu Trabalho. Só você pesquisar lá que vai ter todos os cortes, todas as informações. Eu estou com ele aqui. Marcelo, cara, prazerzaço ter você aqui. Todo meu, Vitão. Que honra estar com você, estar com o teu público e aprender contigo. Tem uma troca aqui, troca verdadeira. Cara, nós tivemos um bate-papo no LEAD, né? No encontro no LEAD Futuro. E assim, eu saí, a gente compartilhou algumas histórias ali, eu saí assim, cara, eu falei pra minha esposa uns 2 dias dessa nossa conversa que a gente teve. Porque assim, muitas pessoas têm o seu familiar, no caso o pai aqui da nossa conversa, o pai, com muita referência, mas eu nunca encontrei alguém que falasse tão bem ou tão apaixonante com o brilho nos olhos do pai. Porque assim, eu falo muito do meu pai. Muito, 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 muito. E eu nunca tinha encontrado alguém semelhante a esse meu sentimento. E, cara, o nosso bate-papo aquele dia foi incrível. E, cara, brigadaço por você estar aqui. Cara, a recíproca é 100% verdadeira. A gente sente isso, né? Sim. No olhar, a nossa conversa fluiu de um jeito. E eu vou dizer a mesma coisa, o impacto para mim foi o mesmo, porque a hora que você também começou a falar do seu pai, eu via toda a emoção no seu olhar, no seu jeito, como eu vejo agora, só de lembrar da nossa conversa, Sim. que foi falando dos nossos pais, da nossa gratidão aos nossos pais, e o quanto a gente aprende com eles, e depois a vida vai virando esse papel e a gente vai podendo também ensinar um pouco, trocar, mas é sempre uma história de amor, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter nascido nessa família, filho desse cara. Cara, e a gente vai falar dele. Eu quero já chamar ele para conversa aqui, porque hoje você faz o que faz muito por conta dele. Com certeza. Isso é engraçado, Vitão, porque ele nunca falou para eu fazer direito. Mas ele vem de uma origem muito simples, então eu fui vendo ele crescendo na advocacia. Não sei como ele conseguiu ser tão presente na minha vida, de buscar em escola, conhecendo a vida de um... Conhecer, exatamente. E aí eu saía da escola, eu estudava no Marista, e o escritório dele era perto do Marista. Então eu ia a pé, já um pouco mais velho, ia a pé, e ficava esperando na recepção dele. E ali, Vitão, acontecia alguma coisa. Então eu ficava fazendo lição de casa, ou desenhando e tal, e eu via os clientes chegarem. E geralmente quem procura um advogado está aflito, está triste, então era comum que as pessoas chegassem ali cabisbaixas, tristes e tudo mais. E o meu pai, como sempre, recebia com um sorriso, com um abraço. Ele adora, eu acho que eu amo dar abraço por causa dele. Mas a pessoa ainda assim entrava triste. Quando passava uma hora, cara, os caras saíam assim com o peito aberto, estufando, sorrindo, brincando com meu pai, gargalhando e tudo mais. E várias vezes eu via meu pai falando, é isso, agora esse problema é meu. Vai fazer o que você sabe, vai cuidar do seu negócio, esse problema agora é meu. E eu pegava só essa frase final. E eu ficava pensando, moleque, cara, meu pai tem algum superpoder. Né? Como é que as pessoas entram aqui mal, tristes, e saem daqui confiantes, felizes, alegres, sorrindo? E a hora que eu fui entendendo que o que ele fazia era advocacia, era direito, era cuidar das pessoas, porque é assim que eu vejo, a advocacia é cuidar das pessoas, gente cuidando de gente. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí foi crescendo muito em mim também a questão da injustiça. Me incomoda muito, Vitão, até hoje, talvez seja o que mais me incomoda na vida. Tá numa rua, voltando no meu carro, depois de ter trabalhado, indo para minha casa, cara, ver criança na rua, ver gente na rua. Cara, isso, de alguma forma, isso me pegava de um jeito e associando com o que eu via do meu pai, assim, como é que faz justiça? Para mim, o caminho mais natural, tendo o pai que eu tenho, foi fazer, vou ser advogado. Então, mas falar que ele quis ou que ele me estimulou, nunca. Ele sempre me deu uma liberdade absoluta de fazer o que eu quisesse. Caramba, cara. Mas eu acho legal isso porque o que mais influencia nas pessoas são as atitudes que ela traz no dia a dia. Eu
Adoro futebol, amo futebol. Eu também. Meu pai foi jogador de futebol, inclusive. Então, assim, realmente foram coisas que... são coisas que motivam, que inspiram. Eu sempre falo, meu pai é meu super-herói, mas eu vivi coisas muito ruins com meu pai, exemplos muito negativos. Eu lembro de uma vez que ele estava jogando bola num campo de várzea, num time de várzea, e aí no meio do campo ele tinha feito 3 gols já, ele veio na lateral do campo, pegou um copo de cerveja e tomou no meio do jogo. Eu falei, aí eu aqui parado assim, acho que eu tinha 11 anos de idade, falei, que exemplo, hein, pai? Aí eu falei, aí tava uma galerinha lá que comandava o time, falou, aí ó, seu filho, ele falou, ó, virou pra mim e falou assim, ó, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu falei, maravilhoso, obrigado. Mas essa inspiração que eles trazem pra mim, meu amor pelo futebol vem do meu pai. Sim. E do meu pai veio do meu avô, que levava ele no Morumbi e tudo mais. E eu acho, cara, que uma das maiores formas de nós inspirarmos as pessoas não são, às vezes, com os discursos bonitos, eloquentes que a gente faz, mas são com essas atitudes. E ser inspirado por isso, eu acho que transforma a nossa vida. Transformou a tua, pelo visto. Transformou e a tua também, né? Sim. Vitão, eu falo isso sempre pro meu pai. Ele me ensinou muito mais pelo exemplo do que óbvio que ele é um cara que fala muito bem, altamente convincente, mas ele faz, cara. Mas ele faz. Ele sempre foi o primeiro cara que chega no escritório. Ele sempre foi o cara que abaixa e cata o clipe no chão. Ele sempre foi o cara que atende o cliente fora de hora, que atende o cliente na casa dele. Esse exemplo trata absolutamente todo mundo igual. Absolutamente todo mundo igual. Então, como eu cresci, é um cara que levanta feliz, ele levanta cantando, assobiando todos os dias. Cara, isso não tem como não influenciar o filho. Não é? Nitidamente, ele é um cara que levantava agradecendo a Deus. Então, é o que eu faço isso todos os dias. Então, eu concordo 100%. Eu acho que mais do que palavras, por exemplo, a gente como pai, vivendo essa experiência hoje, eu sou pai de 3 filhos maravilhosos, eu converso, mas às vezes não tenho tanto tempo de conversar. Então, eu tenho que transformar aquele tempo juntos muito importante, de muita qualidade. Como a gente falou de questão de celular, aquele tempo é deles. Sim. E ali talvez seja mais importante o que eu faça do que o que eu falo. Você me relatou uma história do teu pai, claro que salvo guardados os seus, como é que eu posso dizer, as suas informações, que ele um dia deixou de defender um cliente grande por conta de um pequeno. Foi. E devido a essa história, qual o maior ensinamento que o teu pai deixou para você e deixa até hoje, né? No caso, que tá aí, né? Vivão e consciente, trabalhando pra caramba. Com um escritório desse tamanho, tendo essa cabeça. Exato. É lindo, cara, porque na cabeça dele, e esse é o DNA dele que a gente tenta manter com muita força, entrou na porta do escritório, porque tem algo que pouca gente sabe. Então, talvez olhando o tamanho do escritório hoje, já gere uma impressão, puxa, né, o escritório é enorme, esse cara deve ter nascido já bem de vida. Eu nasci numa Coab. Meu pai vem de uma história dele, de família muito simples, e a minha mãe de família muito rica. E ela largou a família rica para poder ficar com ele aqui em Ribeirão, que não tinha família nenhuma. Então, eu tive uma infância de um cara que tinha 3 empregos, de uma mãe que não tinha funcionário. Cara, eu fico pensando isso. A hora que eu tive meu primeiro filho, aquela loucura de não dormir à noite, mas eu tendo estrutura, eu tendo babá, eu tenho uma casa. Eu morava numa Coab. E eu fui e falei, eu preciso vir aqui para falar, comprei um buquê de flores, eu vim dar um buquê para agradecer tudo que vocês fizeram na minha vida, como é que vocês conseguiram, E aí fui falando, né, puxa, eu já tenho... minha mãe lembrou só do seguinte, e a fralda era de pano. Aquilo tinha que encarar aquilo ali todo dia. Mas a lição que ficou nesse caso, que foi importantíssimo, que foi realmente um grande grupo que quis nos contratar à época, mas a gente tinha um impedimento, porque esse grande grupo brigava com uma empresa pequenininha, muito pequeno mesmo, um empresário pequeno, de Ribeirão. E meu pai ali naquele momento disse, não dá, eu tenho impedimento. E a pessoa teve um acesso de riso. Desculpa, você não vai advogar para a gente por causa desse? E meu pai ficou muito chateado, muito sério. Falou assim, não é questão de tamanho, ele é o meu cliente. E eu entendo que vocês estão errados. Se vocês me querem efetivamente, primeiro tem que resolver esse caso. Façam uma proposta. Se for uma proposta boa para todo mundo, de acordo, ok, aí eu estou liberado. Não foi feita a proposta e ele não advogou. Advoga, inclusive, para diversos concorrentes, mas para esse grupo, não. A lição que ficou, e ele mantém até hoje, então, como ele começou muito simples, e por isso eu falei da origem dele, como ele começou muito simples, no escritório pequenininho, uma sala, ele pôs na cabeça que qualquer cliente que entrasse na porta do escritório dele estava confiando a vida para ele. Então, se o cara ia conseguir pagar ou não, era outro problema. O cara estava honrando a confiança dele, porque o advogado vende confiança.
para entregar a vida do negócio dele, que consequentemente está a vida dele, a vida da família dele, a vida dos empregados dele, aquela responsabilidade que a gente estava falando de funcionários e tudo mais. Aí ele falou assim, para mim, o cara está confiando que eu vou resolver. Ele falou, será que tem honra maior? Eu estudei para isso. Então, até hoje, é claro que isso se desenvolveu de uma forma que a gente tem um pro bono muito grande. Não sei se é uma expressão comum para todo mundo. Pro bono é quando você faz uma advocacia de graça. Então, por exemplo, todas as entidades sociais, qualquer uma, até é bom que se saiba, que precisar de alguma ajuda jurídica, de onde for do país, nós vamos fazer de graça. Nós vamos fazer de graça. Mas, além disso, tem pessoas, às vezes, em situações difíceis, que têm o direito, que o direito é evidente, e não tem como pagar alguma coisa, que pode pagar depois. A gente nunca deixou de receber. É impressionante. Todas as pessoas que a vida inteira meu pai foi fazendo isso e nos adequou assim, em algum momento chegou, doutor, está aqui. Mas o mais legal disso tudo, Vitão, que fica do exemplo, é o primeiro cliente é cliente até hoje. 54 anos de escritório. Caramba. E o primeiro cliente é cliente até hoje. Está indo para a terceira geração. Então, a gente tem clientes de 40, de 30, de todos os portes. De todos os portes. O cliente grande, o grande empresário multinacional, bacana, uma honra a gente poder, e hoje a gente advoga para vários, mas a gente tem o contato com o departamento jurídico, que pode escolher qualquer escritório do Brasil. Quando você advoga para o pequeno e para a média, você fala com o dono. Sim. E aí é diferente, porque você passa a entender a vida do dono, você passa a conhecer a família, conhecer os interesses, conhecer os problemas, é diferente. Há uma tendência muito maior de um vínculo que se fique amigo. E o peso da responsabilidade. Aumenta. E aí você imagina que no momento de crise, no momento de pandemia, esse cara que paga há 10 anos, há 20 anos, ele está com problema trabalhista. Ele está com mais problema tributário, não está conseguindo pagar o tributo. Eu vou deixar de advogar para ele? A gente não abandonou nenhum cliente na pandemia e a gente não mandou nenhum funcionário embora. Foi um pacto que nós fizemos. E a gente tomou a iniciativa de procurar clientes e dizendo, olha, vamos aqui organizar de uma forma, a gente não tem como ficar sem receber, mas a gente sabe que o teu setor está tendo um prejuízo gigante. Vamos reduzir isso aqui lá na frente quando as coisas voltarem. Mas a gente teve a iniciativa de fazer isso. Legal. E claro que vários clientes também nos procuraram dessa forma. Então, eu acho que essa relação que cria de confiança, de parceria mesmo, na melhor acepção da palavra, é a história do escritório, é a história que ele pregou para a gente. Então, com essa história do pequeno, do grande, na verdade confiou em mim, vai me ter, eu vou brigar até o inferno pelo seu direito. Não vou te deixar na mão nem a pau. Você, então, decidiu fazer direito. Como é que foi o seu desenvolvimento no direito? Foi um desenvolvimento precoce, porque você contou para mim que com 27 anos você já fez a sua tese de doutorado virar um livro. Como é que é o Marcelo começando a faculdade até chegar a esse ponto? O que passou na tua cabeça? Você queria isso? Você desejava isso? Ou simplesmente foi consequência de uma construção que você viu naturalmente? Não, cara. Você sabe que hoje eu tive uma reunião interna com os nossos estagiários, todos aqui de Ribeirão, para contar um pouco dessa história, da minha experiência como estagiário, porque naquela época, quando você entrava no escritório, o escritório era muito menor. E meu pai já tinha uma cabeça, cara, porque as pessoas sabem que ele é um grande advogado, mas não sabem que ele é o gestor que ele é e o quanto ele é empreendedor. Então, naquela época, eu para entrar e fazer estágio, primeiro que era tudo diferente, né? Então, você era obrigado a estudar à noite. Se você quisesse trabalhar no escritório, você tinha que estudar à noite e trabalhar os 2 períodos. Hoje, a lei do estágio nem permite isso, é só meio período e tudo mais. Então, você pensa, mais fácil. Pensa que interessante, Vitão. Eu sempre fui muito estudioso, sempre fui ótimo aluno. E exatamente a hora que eu vou fazer a faculdade, eu não tinha tempo de estudar. Então, aquilo para mim foi meio paradoxal. E outra, eu optei por não ir para São Paulo, porque eu queria estar do lado do meu pai. Eu sabia que tinha um cara muito diferente, que ia ser o melhor professor da minha vida e que me ama. Então, não tinha como, né? Só se eu fosse muito ruim mesmo para não conseguir virar alguma coisa. Então, eu optei por ficar ao lado dele, para fazer a faculdade, trabalhar durante o dia todo. E ali eu comecei a mudar a minha vida para virar notívago, porque o exemplo dele... Cara, meu pai vai em curso até hoje. Meu pai estuda todos os dias, está com 81 anos, estuda todos os dias. Se algum estagiário nosso pegar... Doutor Brasil, fiz esse trabalho... Meu pai vai ler, vai corrigir, vai chamar. Então, não é que ele lê só os trabalhos jurídicos. Quando a gente chega, ele lê tudo que sai de notícias, de decisões e vai enviando com uma memória. Marcelo, aquele caso sim, isso aqui acho que serve para aquele. Mariano, o caso da sociedade. E assim vai. Então, isso mantém a cabeça dele muito ativa. No meu estágio, eu entrei e ele fez a gente passar, não só a mim, todos os estagiários, passavam primeiro pela vida de office boy. Depois, você ficava no lugar da secretária. Depois, você ficava no lugar do cara do arquivo. No lugar não, junto. Qual que era a cabeça dele na época no escritório menor? Ele faltou a secretária, você sabe fazer. Você consegue. Faltou o cara do arquivo, você sabe fazer a pesquisa. E assim vai. Então, na minha formação, eu fui vendo isso, fui estagiário.
Falei hoje com os estagiários também. É muito diferente, né? O estagiário naquela época ia, pegava o processo. Eu vi o cara do meu lado que ia, pegava o processo e levava para o advogado. Eu ia pegar o processo e falei assim, do que é esse processo? Né? O advogado falava assim, não, mas você vai fazer uma petição para juntar uma guia. Eu falei, tá bom, eu podia só fazer a petição e juntar a guia. Né? Mas eu queria entender o que era o processo. Né? E foi isso que eu fui falar para os estagiários dessa geração nova. Quando alguém pede para você fazer alguma coisa que pode te parecer braçal, não fica achando que o teu estágio é ruim. Porque ir pegar o processo, cada um faz. Agora, ir pegar e ler o processo e mostrar a proatividade do advogado, fazer, foi isso que eu fui tentando fazer, seguindo o exemplo do meu pai. Uhum. Fiz a faculdade em Ribeirão, sentia que em algumas matérias isso ficava defasado, peguei o programa de outras faculdades, mais objetivamente USP e PUC, naquela época de São Paulo, comprei os livros daquele programa. Então, além da minha faculdade... Você foi buscar na grade das outras faculdades? Fui buscar na grade das outras faculdades. E fiz o na EPIC, que foi ótimo para mim, mas eu fui buscar isso. E como meu pai sempre fez curso a vida inteira, ele me levava. Então ele falava assim, olha que loucura, né? Ele já no auge, correndo, famoso, ele ia fazer curso só de final de semana. E quando ele falava em fazer curso, ele saía daqui 3 da manhã, a gente ia pegar o Cometa 3 da manhã, depois Cometa e Rápido, 3 da manhã, chegava às 7 horas em São Paulo, para tomar o café numa padaria e ir para São Francisco fazer curso. No primeiro ano, Vitão, eu entendia 5% do que falava no curso. Imagina, eu estava no primeiro ano de faculdade e ia acompanhá-lo no curso de tributário. E ele pagava o curso para mim. Eu entendia o bom dia, boa tarde, boa noite, eu não entendia mais nada. No segundo ano, fui entendendo um pouco mais, do terceiro, quarto. Mas a verdade é que, na hora que eu acabei a faculdade, eu tinha uma série de cursos, uma vivência com grandes professores. Eu olhava aqueles professores, que estavam os caras que tinham escrito os livros, assim, cara... eu quero isso. Então, na minha formação, teve isso de fazer uma faculdade e o estágio juntos, que foram muito importantes na minha vida. Mudou a minha vida, me tornou notívago, porque eu tinha a vida toda sendo o cara que sempre estudou. Nunca cheguei numa prova sem saber o que ia cair na prova. Pelo contrário. E se eu ficasse trabalhando o dia inteiro, faculdade à noite, como é que eu ia para a prova? Que hora que eu ia estudar? Ali eu virei, foi uma das chaves que eu mudei na minha vida, foi chegar da faculdade às 11, jantar, tomar um banho e estudar até 2 da manhã. Todos os dias. Eu estudei todos os dias da minha faculdade até 2 da manhã. Pergunta que hora que eu durmo hoje? 2 da manhã. Isso virou. Não teve jeito. Mas é uma hora minha de tranquilidade que eu leio. Me formei. E aí fiquei pensando, puta, eu sou filho de um cara completamente diferenciado. Como é que eu agrego? Né? Não dá para eu ficar aqui só porque eu sou filho. Eu preciso agregar. Você tinha essa pressão? Minha, sua, tipo de, sou filho de um cara... Tinha, ele já era muito mas fora da curva. Ninguém ficava te pressionando com isso ou falava alguma coisa? Não. Porque, pelo visto, ele nunca acho que chegou a comentar alguma coisa desse tipo. Não, eu acho que a expectativa dele não é comigo, é com todo mundo. Excelência em tudo. É o exemplo que ele dá. Entendi. Então, não vi nada diferente comigo. Pelo contrário, fiz tudo o que todos fizeram. O que eu percebi nesse momento falei, putz, saí de uma faculdade. Eu não vejo hoje nenhuma faculdade no Brasil que você vai ser, não sei se em alguma área tem isso, no direito com certeza não. Estou pronto para advogar, estou pronto para fazer uma sustentação oral no Supremo no dia seguinte da formação. Não, você vai ter que fazer uma especialização, vai ter que fazer um mestrado e tudo mais. Então foi isso que eu pus na minha cabeça. Eu falei assim, quem é o cara que meu pai acha que é o melhor cara de tributário? Que a área do meu pai é a minha área. Geraldo Ataliba, PUC, São Paulo. Eu vou fazer mestrado com esse cara. Se o meu pai é o cara que eu acho o máximo, acha que esse aqui é o máximo, eu vou lá conhecer o máximo do meu pai. E eu tive um professor que me incentivou muito aqui, de ser o Crisóstomo, foi procurador-geral do Estado, professor espetacular, um dos melhores professores da minha vida. E uma vez ele dando aula no curso da OAB aqui, ele falou, não fica se achando porque você é bom aqui, não, quero ver se você é bom lá. Vai lá brigar com os... Vai fazer um mestrado, vai ser bom lá. Então, ele sempre me estimulando a ir jogar na primeira liga. Na primeira liga. Vai se testar, vai se preparar. E aí, não te desmotivava isso? Nunca. O grande professor nunca desmotiva, né? Quem desmotiva é o fraco, é o professor despreparado. Porque eu acho que faz parte do professor formar, a formação. Então, todos os meus grandes professores só me puseram para frente. O Dirceu foi um. E eu fui, por isso eu faço questão de frisá-lo. E aí eu falei, vou fazer com o cara que meu pai acha o máximo. Cara, consegui entrar, para mim foi uma surpresa. Eu entrei de cara no mestrado tributário da PUC, na época eram 15 vagas. E a gente, o Brasil inteiro queria fazer, disputando com o desembargador, disputando com... Eu entrei, cara. Eu entrei em segundo lugar. Caramba! Tendo feito na EPE. Então, quando as pessoas falam, a EPE me deu tudo que eu precisava e eu fui buscar tudo que eu podia complementar.
E foi ótimo. E faz parte da minha história. É que eu tive uma conversa com um psicólogo esses tempos atrás, falando de modelo de aprendizagem. E geralmente a gente terceiriza muito essa responsabilidade com o ensino. Ah, não, a faculdade vai me ensinar, não, E, tipo, o nosso modelo, por exemplo, teu modelo de aprendizagem é um modelo, o meu é outro modelo, só que as pessoas, elas terceirizam isso, jogando ou para a escola, jogando para a faculdade, ou jogando para sei lá. E é legal quando vê alguém, e eu acho que a pessoa se destaca, quando ela toma as rédeas do negócio, fala assim, não, eu preciso aprender isso, eu tenho que fazer isso, e não ficar só terceirizando esperando da faculdade. Que aí vem esse discurso. Ah, mas a faculdade não dá isso. É isso aí. Ah, na minha faculdade não tinha. Exato. Mas na minha cabeça era isso. O meu pai já era conhecido por ser o cara que é o mantra do escritório, o cliente é rei. Uhum. Então, que todo mundo que o contratava sabia, e um cara de litigioso, de contencioso. Se ele já tinha isso, o que eu pensei? Como é que eu agrego? Falei, cara, eu vou trazer a imagem para o escritório também de um escritório que conhece teses, de um escritório que está alinhado com tudo que está sendo discutido nas maiores faculdades do Brasil, no melhor mestrado de tributário do Brasil. Então, foi essa a forma que eu vi você perguntou da minha construção, Sim. Foi fazer a faculdade da melhor maneira possível e ir buscar o melhor mestrado que tinha na minha área, que ainda tem na minha área, que é o da PUC. O da PUC construiu o da GV, que depois construiu do ISPER, mas essa base dessa turma do meu pai. Virei orientando desse professor, e ele não deixava você convidá-lo para ser orientador, ele escolhia um por turma, eu virei orientando dele. Caramba. Então, cara, isso mudou a minha vida. A minha dissertação... pro teu pai também, né? Porque se o cara era o máximo do teu pai e o cara te escolheu também... Foi bacana, porque isso permitiu que eles convivessem ainda mais. Que legal. E aí você mencionou isso, a minha dissertação, na época era uma discussão para mestrado, era uma grande inovação, e tinha uma súmula do STJ contrário. E esse professor essa súmula saiu enquanto eu estava escrevendo. E eu virei para ele e falei, professor, agora... Geraldo Atalib é o nome dele. E falei, professor, agora eu vou ter que escrever outro tema, né? Ele me deu um sermão. Eu falei, espera só um pouquinho. A súmula te convenceu? Eu falei, não. A sua premissa mudou? Sua conclusão mudou? Seu raciocínio mudou? Eu falei, não. Então por que você vai mudar? Vamos mudar a súmula. Advogado bom luta, inclusive, contra a súmula, se a súmula estiver mal feita. Então, ali eu já tive também um exemplo de um cara que... reconhecidamente o maior tributarista da história do Brasil, que me fez também, nessa mesma linha do meu pai, de lutar, de acreditar. E o meu livro, minha dissertação virou livro e acabou sendo adotada a posição pelo Supremo Tribunal Federal, o que atropelou a súmula do STJ. Caramba. Então, isso foi muito bacana. Foi um impacto na minha vida profissional muito grande, Vitor, muito cedo. Então, com 27 anos, eu tinha o título de mestre e comecei a falar nos grandes congressos do Brasil. Então, eu chegava, eu não acreditava que eu estava ali na mesa, olhava para o lado, professor Roca Rasa, professores Paulo de Barros Carvalho, professor Zé Eduardo Soares. Quer dizer, aqueles meus grandes ídolos eu estava colocando. Tanto que a primeira vez que eu fui falar no congresso desse, eles todos falando ali à mesa, e a hora que chegou a minha vez de fazer a palestra, eu falei, desculpa, tinha um púlpito ali, e, aliás, eu adoro falar em pé, e eu falei, eu vou ter que levantar, porque... Levantei e fui no púlpito. Falei, agora sim, vocês pagaram para fazer um grande congresso com vários professores. A mesa dos professores está ali. Então, vou eu falar aqui na condição de eterno aprendiz. E fiz o meu discurso. E acho que esse é o motivo. A música que eu mais gosto da vida é a do Gonzaguinha. A beleza de ser um eterno aprendiz. É a música que eu mais gosto da minha vida. E acho que esse é o tesão. Continuo dando aula por causa disso. Então, o que eu aprendo dando aula, cara, é fenomenal. Eu adoro meu podcast. Eu vou ser um pouco narcisista, parecendo falando assim, mas porque eu aprendo pra caramba com muitas pessoas que vêm aqui. E quando eu chamo algumas pessoas que fazem podcast aqui, elas falam assim, nossa, é muito mais fácil estar nesse lado aí que é o do entrevistador, do entrevistado, no caso, que responde. Eu falo, não, eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu consigo... Por exemplo, eu tô aqui na tua frente. Cara, eu tenho um mundo de possibilidades para poder aprender contigo. Então, essa posição de sempre querer aprender, cara, eu acho que te leva para um outro patamar de vida. Você começa a vislumbrar mundos que você não vislumbraria do que você está simplesmente respondendo coisas de si. Eu adoro estar aqui. E acho que você se sente da mesma maneira quando você estuda algo ou quando você vê um desafio. Pô, isso aqui eu quero entender isso aqui. Cara, ser aprendiz, eu acho que é um grande diferencial para a nossa vida. Beleza, tu se tornou o cara fudidão, foda, com a sua tese, escreveu um livro, estava perto dos caras ali e tudo mais.
não estava satisfeito, né? Porque tinha que fazer mais pelo escritório do teu pai. Não, é porque, na verdade, eu não me tornei um fudidão foda, né? Você sabe que eu achava que ia virar fudidão foda. Eu tinha na cabeça assim, quando eu tiver 50 anos, eu vou ser o cara, eu vou saber tudo de direito. Agora eu tô com 54. Eu já ia falar uma coisa assim. Mas assim, vai. Não aconteceu. Mas 27 anos, você tá na mesa de grandes mestres, não, tu se tornou um cara top. Isso foi legal, isso me deu visibilidade. E aí, eu podia, quando eu fiz a defesa, naquela época, a PUC, se você passasse muito bem na dissertação de mestrado, você podia, além de ter nota máxima, ir começando a ganhar 1 crédito, 2 créditos, até o total de crédito. Eu ganhei todos os créditos do doutorado, todos. E só que ficou claro para mim que eu tinha que voltar, porque o escritório investiu em mim. Mas esses créditos eram o quê? Eu só tinha que escrever a tese de doutorado, não ia ter que ir na aula, não ia ter que fazer matéria. Ah, entendi. Tá. Então, eu fui pela minha nota da defesa do mestrado e pela inovação da dissertação, eu ganhei nota máxima. Então, era assim, cara, é um presente absurdo. Sim. Você não precisa vir fazer aula. A gente está dizendo que você não precisa, você só precisa escrever. E eu não fiz. Porque eu entendi... Você foi nas aulas? Não fui nem nas aulas, não fiz doutorado. Por quê? Porque o escritório investiu em mim. Eu estava dizendo que aquele era o diferencial que eu ia trazer para o escritório, a vida acadêmica. Então, eu tinha que voltar. Eu tinha que estar aqui e aproveitar essa visibilidade para dar visibilidade para o escritório. Aproveitar esse ganho que eu tive no mestrado e trazer para a minha equipe. E, a partir daí, deixar claro para essa equipe de que o negócio é estudar mais, que o negócio é ir fazer mestrado. Então, eu vim para ajudar nessa nova forma de escritório, e aí isso é a minha contribuição, que eu acho que... Você pergunta, putz, o que você contribuiu? Teu pai já tinha feito tudo, o que você contribuiu? Talvez trazer esse espírito de buscar, não de estudar sempre, porque isso ele faz, mas de buscar a vida acadêmica e colar isso no escritório, que o escritório já tivesse essa imagem também de que a gente está discutindo aqui o que estão sendo discutidos em todos os cantos do Brasil pelos melhores escritórios do Brasil. Entendi. Foi isso. E aí, a partir daí, a gente foi construindo um sistema que, para ser sócio no escritório hoje, tem que ter mestrado, senão não vira sócio. Simples assim. Só que a diferença hoje é que o escritório estimula. Então, vai fazer escritório em São Paulo? Tem escritório em São Paulo. Você pode... Não era que eu. Eu tinha que ir de ônibus, corria, acabava às 11 horas o mestrado, corria para o terminal rodoviário em São Paulo. Às vezes não tinha ônibus direto, porque não era mais de hora em hora. Então, eu tinha que esperar de madrugada e voltar. E 8 horas eu tinha que estar aqui. E o meu pai era muito rigoroso com o horário. Várias vezes direto. E aquela coisa, não tem mimimi. Tá em São Paulo. Imagina. Então, foi uma construção, e olha que interessante, olha que dado interessante. Nós somos hoje 203 advogados. Somos 13 sócios de capital. Dos 13 sócios de capital, 11 fomos estagiários do escritório. E 7 foram meus alunos. Caramba! Então, olha que bacana. Essas pessoas que eu fui, o fato da vida acadêmica, de optar por esse ser o meu acréscimo ao escritório, me permitiu conhecer os meus melhores alunos. Cara, vários desses meus melhores alunos são os meus sócios hoje. E vou dizer, depois que eles fizeram o mestrado, eles falaram assim, bom, agora eu tenho o mestrado. E aí? E agora, já estamos igual. Eu falei, beleza, igual não precisa, igual já tenho eu. Um foi para a Inglaterra, outro foi para Portugal, outro foi para a Espanha. Outros ficaram aqui e fizeram doutorado. Outros cursos. Então, na verdade, esses meus melhores alunos, que eu já sabiam que eram melhores do que eu, o que eu fiz foi trazer para o escritório e propiciar, dentro desse esquema do escritório, dentro do DNA do meu pai, mas com a minha visão de vida acadêmica, ou seja, sempre continuar aprendiz, sempre continuar fazendo curso, cara, todos esses meus sócios são melhores que eu. Isso não é falsa modéstia. E eu sabia, isso é inteligência, na verdade. Sim. Porque eu sabia que, por ser filho do fundador, o mesmo sobrenome, o mesmo jeito de ser, ia sobrar para mim, e eu amo que tenha sobrado no bom sentido, esse trabalho institucional, de estar aqui, de divulgar o escritório, de dar a palestra, de ir fazer a sustentação oral. Mas a minha equipe tinha que ser uma equipe de muita qualidade para o que eu vender ser entregue por alguém melhor do que eu. E é isso que acontece. Eu conversei com um amigo uma vez e ele falou para mim, ele falou assim, pô, eu tenho muita dificuldade de vender minha empresa e tal. Eu falei, por quê? Pô, não tenho segurança na minha equipe. Eu falei, caramba, aí complica, hein? Por quê? Você é o cara, o testa de frente, que apresenta, você é o cara que, vai chegar pro seu cliente e, você vai dar um panorama gigantesco para ele. Só que se tu não tiver uma como é que fala? Uma retaguarda boa, melhor que você ainda, e o que eu acho mais impressionante é porque as pessoas têm medo, né, também, tem esse receio. Uma é essa daqui, você tem que ter uma retaguarda boa pra caramba. A outra é você conseguir manter essa retaguarda boa
com você. Porque as pessoas, eu já vejo muita gente também com medo de que um colaborador melhore ou seja bom, mas eu vou perder ele para o mercado. Eu não sei se você passou por isso, sentiu isso. Como é que foi administrar isso e manter essa galera contigo? Cara, a gente se deu bem desde o começo por isso. Então, a gente pensa parecido e, às vezes, a gente consegue sentir essa sensibilidade, esse amor pelo pai, mas também essa visão de gestão, porque pensa parecido. Veja, como é que a gente ia ter tantos talentos há tanto tempo? Quando eu falo que esses caras foram meus alunos, foram alunos da graduação, outros alunos da especialização. Significa que esses caras estão comigo há mais de 20 anos. Uhum. E ficaram. E acreditaram no projeto. Nesse tempo, passaram outros grandes craques que foram para os escritórios ou quiseram montar os escritórios dele. Perfeito. Mas o escritório fez de um jeito, nessa visão do meu pai. Cara, é outro ponto que eu tenho que falar dele. Pensa na generosidade de um fundador. Normalmente, o fundador é muito preso à sua empresa. A empresa é um outro filho. Aquilo é muito ligado a ele. Cara, então você pensa que ele abriu para a minha geração, para ajudá-lo na gestão. Abriu parte do capital. E ficou o tempo todo batendo na nossa cabeça, vão preparando os próximos para você abrir para os próximos. Essa era a cobrança. Qual a lição? O escritório é maior que eu. Ele falava. O escritório é maior que qualquer um de vocês. A nossa força está na gente estar junto. Então, ele fez de um jeito para que a gente fosse preparando o time para que cada geração fosse melhor que a outra. Caramba. É que ser melhor que a dele, não teve melhor que ele, não teve jeito. Mas ser melhor que a minha ficou muito mais fácil para os caras, é bem verdade. Mas a verdade, cara, é que tem um time hoje, e assim, não é falsa modéstia, dizer, eu sei a minha importância, eu sei o quanto eu abri de espaço para isso para eles, o quanto eu permiti que eles fossem dar aula nos lugares que eu dava para que eles pudessem desenvolver essa questão de oratória também. O advogado tem que saber falar, cara. O advogado pode ter qualquer defeito, o cara pode ser palmeirense. Mas se ele souber falar... pode não ter mundial. Mas se ele souber falar bem, ele vai ser um advogado diferenciado. Então, qualquer outra dificuldade... Mas eu não vejo isso não existir no advogado. Tem advogados que não sabem... cara, tem... O não saber falar não é, né, no caso de fato, mas é de não saber se expressar ou de defender de argumentação, acredito eu. Quando você fala não saber falar, essa argumentação, essa rapidez no raciocínio, seria isso? Ou não? Também. Não, foi ótima a tua pergunta. Na verdade, eu acho muito mais difícil estar aí do que estar aqui. Pensar nas perguntas. O não saber falar, que eu digo, é muito mais só do que a parte jurídica. É muito da jurídica. Então, por exemplo, eu falo muito melhor do que eu escrevo. Então, além de fazer, quando eu faço a peça... Você escreveu um livro, irmão. Alguns. Eu quero ir falar com o juiz. Eu quero ir olhar no olho, eu quero ir fazer a sustentação oral no tribunal, mostrar a emoção. Então, talvez quando eu falo saber falar, é saber trazer a entonação, a distância do microfone, chamar a atenção, criar o silêncio. E tem uma outra coisa junto no saber falar, gostar de gente. Então, quando às vezes o advogado ele é genial, mas ele não quer estar com o cliente, ele não quer ir no fórum, ele quer resolver aquele problema e ele é muito melhor que eu, de repente, para resolver o problema. Mas, na hora de ir falar, explicar para o cliente, ou na hora de ir para a sustentação, ou na hora de ir para a audiência, tem que ter alguém que fale muito bem. Que se precisar chorar... Aliás, eu muito novo, né? De novo, vai cair no meu pai. Muito novo, eu ia acompanhar o meu pai fazendo as sustentações orais. Cara, ele fazia tanta sustentação oral, ele fazia defesa oral. Porque os tribunais no Brasil são muito lotados. Muito. A justiça do Brasil é muito lotada. Por isso a morosidade. Se você faz o melhor recurso que você pode fazer... Primeiro, um desembargador vai analisar. Os outros sabem que ele analisou. Então, é comum uma tendência de vamos ver o que o relator decidiu e os outros falam, acompanhe o relator. Na medida que você vai fazer a sustentação oral, ainda mais hoje, no mundo de hoje, eu entro, quem que está naquela Câmara, como é que ele vota, como é que ele votou em casos parecidos. Se o relator tem posição contrária ao que eu estou defendendo, eu já sei que provavelmente o voto dele vem contra, mas, de repente, o desembargador do lado tem posição favorável. Então, eu não posso deixar ele não acompanhar o relator. Então, eu faço a sustentação oral olhando para ele. O senhor, inclusive, tem uma decisão que é uma lição. E eu fiz como... Eu quebro aquela preguiça, ou... Não é nem preguiça está mal colocado. Aquele embalo pela lotação do tribunal. Sim. Aquela comodidade de confiar no outro que estudou, acompanha e a gente tem outros para decidir. Você fazendo a sustentação oral. Então, o saber falar tem essa questão da parte técnica, mas eu acho que tem o gostar de gente. Tem o saber falar para o público que você vai falar, para o cliente que você vai falar, para quem você vai dizer. Cara, e assim, a gente roda em muitas coisas, em muitos podcasts aqui, em muitos assuntos, mas no fim, tudo é pessoas. Tudo.
tudo. É impressionante, cara. É como a gente às vezes ignora essa parte, até comportamental e empático, que eu acho que o seu comportamento e a tua empatia com o outro denomina muito, ainda mais no seu trabalho. Eu acho que, tipo assim, claro, no nosso aqui também, mas eu acho que é de uma importância gigantesca na vida. E o que faz uma diferença gigantesca no trabalho é você ter um comportamento empático, de você saber o ponto de vista do outro, de você saber o que você esperar do outro. Porque aí eu vou entrar em assuntos que às vezes a gente fica frustrado com coisas que a gente, assim, putz, esse cara fez isso comigo. Pô, mas vamos lá, vamos analisar o cara. O que você esperava dele? Pô, você esperava isso dele. Ou você esperava alguma coisa de boa? Não, então por que eu vou ficar frustrado? Então, esse comportamento de você saber analisar, e eu acho que é importante quando você fala fazer a sustentação oral, ir lá, olhar olho no olho, a tua presença já dá uma quebra no ambiente. Não é aquele ambiente que, não acompanho e tal. E eu acho que isso é muito importante na vida no geral, isso. Nas relações. De você cumprimentar alguém, de você chegar no ambiente, saber se portar. Meu pai sempre me falou isso, e volta nos exemplos do pai, ele sempre me falou isso, ele falou assim, aprenda a entrar e a sair dos lugares. Porque se você aprender a entrar e a sair dos lugares, você não vai ter conflito com ninguém. E são coisas, são frases que vêm na cabeça dele. Cara, é impressionante isso. E, cara, nossa, maravilhoso. Beleza, você fez toda essa gestão de manter essa galera próxima, de juntar, só que também você teve a iniciativa de expandir. E com certeza foi uma coisa que o teu pai não fez na época dele. É uma coisa que você mesmo iniciou. Desafios, dificuldades, o que você enfrentou? Qual que foi o processo de você conseguir? Porque hoje vocês estão em 9 cidades e dois países. 9 cidades do Brasil e 2 cidades em Portugal. Isso. Então são 2 países, então ok. Isso aí. Como é que foi esse processo? Tipo, porque advogado, vamos na minha cabeça, a cabeça do Vitão Leigo. Preciso defender causas, ajudar o meu cliente. Tá, no caso, um advogado não pensaria em expandir ou pensaria simplesmente em ser o melhor onde ele está. O que dá na tua cabeça de querer ir para outro lugar? Tudo bem que teu professor já falou, quero ver você ser o melhor lá, aqui tudo bem. O primeiro, você falou uma coisa, rapaz, não tem jeito, a gente ia ser amigo de qualquer jeito. A gente, quando fez 50 anos, a gente contratou uma consultoria espetacular, a Shea e a TOTUS, para a gente entender melhor o escritório, o momento que a gente estava, como é que a gente ficava melhor. Sair da zona de conforto. Cada ano que vinha, a gente batia recorde. Desde 17, cada ano nosso. Tinha sido em 14, depois em 17, depois 17, 18. A gente vem crescendo todos os anos. Parabéns. Obrigado. E aí, quando a gente fez 50, a gente falou assim, bom, mas estamos crescendo, estamos indo bem, mas certamente tem o que melhorar. E fomos buscar consultorias para a gente aprender como melhorar. E isso talvez seja o maior mérito dessa gestão que toca o escritório junto comigo. Zona de conforto zero. Como é que a gente melhora? Como é que o escritório melhora? E aí, só voltei nisso antes de falar da expansão, porque você usou a questão empatia. Uhum. As consultorias se uniram e chegaram com a seguinte frase, sabe o que vocês são? Vocês têm uma empatia jurídico-empreendedora. E aí você falou de empatia. Sim. É isso. Legal. O que a gente faz é isso. A gente se coloca, quem procura advogado está aflito, quem procura advogado está com problema. Então, a primeira coisa, eu preciso me colocar no lugar dele. Aí eu preciso entender o negócio. Será que ele me procura só para fazer a defesa? E se é só a defesa, será que eu não tenho obrigação de fazer a sustentação oral? Ou será que ele espera que eu entenda do negócio dele, que eu entenda também da cadeia de negócio dele, que eu entenda como é que eu posso ajudá-lo na expansão dele, que eu entenda se esse cara quer comprar... É isso. A advocacia para mim hoje é isso. E aí tem a ver com a expansão. Quando a gente estava advogando aqui, isso permitia, por advogar para o dono da empresa, conhecer o sonho do cara, como é que estavam os filhos, se ele preparou. É muito comum, né, na história do empresariado brasileiro, o cara vem do nada, constrói uma história de luta, constrói, mas às vezes não prepara o filho. Sim. Os filhos, querendo dar o conforto que não teve, acaba não exigindo o estudo. E aí o dinheiro vai mudando de mão. E a gente foi podendo perceber isso e ajudando, entendendo qual era o sonho. E o mundo foi globalizando, Vitão. Então, o que adiantava ser o grandão de Ribeirão? Foi essa a minha... O que mexeu comigo era... A gente estava num ponto que a gente era o grande escritório de Ribeirão, conhecido como o grande escritório do interior. E aí... Você lembra do ponto-chave que isso te incomodou?
Foi alguém que te falou? Foi uma percepção que você chegou? Porque geralmente em algumas conversas alguém te provoca. Fala assim, mas você é grande aqui. Tipo, coisa nesse sentido. Não. Ou não, foi algo que você leu mesmo a Não. empresa e falou, putz, está na hora. Não, tinha um olhar de leitura de empresa, de sempre enxergar o escritório como empresa. Isso eu sempre tive. Sempre tive uma cabeça de negócio. Eu amo negócio. Legal. Amo. Sangue libanês, não tem jeito. Eu amo negócio. Então, eu sempre olhei como negócio. Mas agora que você está falando, teve sim. Sabe o que foi? Eu indo num voo para São Paulo, indo para fazer uma sustentação oral, mas eu Já ia... mudou, hein? Agora estava de avião. Antigamente era de ônibus, atrasava. Não, mas melhorou. ainda, rapaz, mas eu vou muito de ônibus. Adoro levar, vou fazer propaganda do levar aqui, adoro levar. E adoro guiar. Então eu gosto muito de guiar à noite, eu vou guiando, é um tempo meu também. Legal. Que eu gosto. Mas eu fui no voo ao lado de um grande amigo, com quem eu jogava futebol direto, filho de um grande empresário daqui. E ele bate no meu ombro e fala assim: ei, profissão é a tua, hein? Eu falei, por quê? Eu falei, cara, olha o cheque que eu estou indo levar para o escritório de São Paulo que defendeu a gente, não sei o que e tal. Uma das razões de estar indo para São Paulo, eu estava indo pegar a minha parte naquele cheque. Porque esse empresário optou por contratar um grande nome, de um grande branding, um escritório extraordinário de São Paulo, e nem me consultou. Nem consultou o nome do meu pai, não consultou o meu pai, para que a gente pudesse, com todo o reconhecimento do meu pai, estando aqui ao lado dele, a gente não foi consultado. E eu segurei, não falei. Não falei. Detalhe pequeno, bebê. O que a gente ganhou de participação nesse cheque foi mais do que a gente teria cobrado se ele tivesse contratado a gente diretamente. Ele pagou tão a mais do que seria a realidade do mercado nosso aqui em Ribeirão. E agora que você está falando, teve esse dia. Eu falei, espera só um pouquinho. Então, eu acho que eu vou ter que mostrar para alguns grandes empresários de Ribeirão que eu venci em São Paulo. E aí, talvez, a gente passe a ser contratado aqui também pelos grandes. Porque olha que interessante, né? Às vezes, aquela cabeça nossa de interior fala, eu tenho dinheiro em Ribeirão, eu quero operar os olhos, eu vou para São Paulo. Caramba, a medicina em Ribeirão, uma parte ótica em Ribeirão. Eu tenho um problema dentro. Cara, odonto em Ribeirão. E com a advocacia não era diferente. Por outro lado, também a visão regional era assim, quem estava nas cidades em volta, eu quero advogado de Ribeirão. Então, a hora que eu me toquei, foi pronto, vamos virar alguém em São Paulo. E conversando com os sócios e tal. E a primeira reação do meu pai foi essa mesmo. Ele falou, poxa, mas os grandes escritórios de São Paulo nos contratam. Nós somos parceiros. Do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, a gente está com um nome hoje aqui que todo mundo, quando pensa aqui, pensa na gente e faz em parceria. É verdade. Sim. A única coisa é que a gente foi fazer um levantamento, e a minha irmã é excepcional, aliás, a Simone é cópia do meu pai. Genial, cara. Engenhosa. Eu sempre fui o cara que estudou pra caramba. É óbvio que ela também depois pegou e estudou pra caramba. Ele, genial, estudou muito. Sim. Mas os dois são diferentes. Eles são diferentes. E assim, aliás, a Simone é mais nova que eu e foi trabalhar no escritório na parte administrativa. Ela queria trabalhar na administração. Depois foi estudar na França. Tá? Hoje ele é um dos 5 maiores nomes do Brasil em gestão de escritórios de advocacia. Virou sócia da TOTUS numa parte de gestão de escritórios. Então, ela cuida da gestão de grandes departamentos jurídicos e de escritórios de advocacia. Então, total privilégio. Né? Então, eu falei, Sica, eu estou nessa posição. Ela falou, vamos fazer um levantamento dos casos do escritório de São Paulo que estão passando para a gente. E aí a gente percebeu, graças a ela, que, na verdade, só estavam trabalhos muito simples. Uhum. Minha leitura, eles estão entendendo que a gente é bom. Se passar para a gente, é capaz do cliente querer ficar com a gente. É óbvio que jamais a gente ia atrair uma confiança de um cliente que passasse. Mas, queira ou não queira, aquela grande empresa ia saber que o escritório de Ribeirão tinha condições de tocar aquilo. E mais, que tem o relacionamento em Ribeirão e tudo mais. Eu falei, pai, vamos. Será? Isso foi discutido no comitê, e aí meu pai, de novo, deu um grande exemplo. Mesmo não sendo o que ele achava o melhor, ele sempre deixou a maioria decidir. Mesmo sendo sócio majoritário, ele sempre votou, todo mundo teve voto igual. Então, quando esse grupo decidiu abrir a unidade de São Paulo, foi muito dessa forma. A gente querendo mostrar para Ribeirão que a gente também tinha sucesso em São Paulo. Não aconteceu. O que aconteceu? Grandes empresas de São Paulo começaram a ver a gente lá. E a nossa forma de ser, esse atendimento olho no olho, esse cliente é rei. O nosso cartão sempre teve telefone das nossas casas. É que hoje não tem mais telefone de casa, mas sempre teve o telefone das nossas casas. Então, a gente segurança começou... que você dá para o cliente. Disponibilidade. Sim. A hora que a gente começou a ofertar isso em São Paulo, isso gerou um crescimento do nosso escritório em São Paulo absurdo. Então, em termos de tamanho de empresas, as maiores empresas que são clientes do escritório não são de Ribeirão.
Caramba. São de São Paulo, são de Belo Horizonte, para as outras unidades que nós somos, para as outras capitais. Eu lembro que você me contou até, que eu achei engraçado isso, é legal registrar, que você não contratou pessoas em São Paulo por causa do telefone no cartão. Cara, foi uma dificuldade, Vitão, porque você imagina, eu fazendo as entrevistas lá para montar a equipe. E aí eu começava a descrever como era o escritório e tal. E falava, olha, os nossos clientes têm acesso ao telefone de todos os advogados do escritório, inclusive do meu pai e tudo mais. E aí, cara, eu via no olhar deles, teve um que não me chamou de Jacu, mas falou assim, ô, querido, Jacu, cara, aqui as pessoas sequestram. Isso ele falou. E como é que vai ter o telefone da minha casa para o cara que vai me sequestrar? A minha resposta na hora para ele. Falei, cara, mas você levanta todo dia pensando nisso? Todo dia. Aqui eu corro risco todo dia. E se você vier para cá, você vai correr. Eu falei, vixe, não vai dar para a gente trabalhar junto. Porque eu levanto todo dia agradecendo a Deus por mais um dia. Então, a gente acorda já diferente, não vai dar certo. Teve uma outra que disse assim para mim, eu não posso pôr o telefone, eu sou mulher de um juiz. E o meu telefone, como é que é da casa? Eu falei, desculpa. E o meu cliente não vai ter acesso a você porque você é mulher de juiz. Aliás, foi o teu marido que pediu para te entrevistar. Eu sei que você é mulher de juiz. Não me interessa. O escritório não vai mudar por sua causa. Então, foi muito difícil. E aí a gente foi percebendo que talvez a maior qualidade do escritório não seja conhecimento jurídico, cara. Porque conhecimento jurídico é commodity. Todo escritório tem que ter, e muito, e o melhor possível. Pequeno, médio, sim, grande, aonde for. A diferença é que a gente é um time de amigos que está junto há tantos anos, formando outros. Um é padrinho do filho do outro, a gente joga bola junto, a gente faz as coisas, a gente gosta de estar junto. Então, tem um espírito que é coisa do interior. O nosso sucesso pode estar muito ligado a esse perfil interiorano, de amigo de verdade. Às vezes, nas grandes capitais, você tem um canibalismo. As pessoas moram longe, as pessoas não se conhecem, as pessoas não fazem esporte juntas. Aqui a gente faz tudo junto, aqui todo mundo sabe onde todo mora. E todo mundo mora. E todo mundo, na hora que precisa de ajuda, pede ajuda. E o outro vai estar disponível. Eu acho que talvez essa seja a maior qualidade. Então, para montar a equipe e levar esse DNA, no fim das contas, quando eu fui estruturar São Paulo, eu convidei sócios daqui, novos, que eu acreditei que tivessem o perfil, para que eles pudessem ser o exemplo das equipes que a gente fosse montar lá em São Paulo, aí sim, contratando pessoas abaixo deles de São Paulo. Mas quem eu levei para ser o comandante das áreas eram pessoas com DNA caipira. Isso teve muita importância. Você falando isso ilustra muito no podcast anterior que eu fiz, o Danilo da Facioli. Cara, ele falou o seguinte, ele falou, tem uma cultura é uma coisa que ela não é palpável no sentido de, por exemplo, vem aqui, sei lá, esse prédio ali destrói e aí você vai construir avocado em outro lugar. Pode ser outros móveis, outras coisas, mas a cultura você vai conseguir estabelecer no lugar, podendo ser totalmente um layout diferente de lugar. E é o que você está falando, você acabou trazendo o seu maior valor, que é inegociável pelo que você fala, de dar ao cliente a sua disponibilidade. É isso aí. É o seu maior valor. Então, não tem como negociar, independente do lugar, se há sequestro, se não há. Enfim, você estabeleceu isso. Como você falou, o seu maior sucesso talvez seja os caipira aqui que dá atenção. E realmente, São Paulo, para quem conhece, para quem vive, tá doido. Você imagina quando a gente começou a espalhar em São Paulo e crescer em São Paulo e começamos a chegar em grandes empresas, eu falava, está aqui o meu telefone. Falei, espera só um pouquinho, hoje você é o presidente do escritório, você está me dando seu telefone. Falei, foi porque você não tem o telefone? Aí eu aproveitava, né? Você não tem o telefone do presidente dos outros escritórios? Não, nunca tive. Os caras... Bom, então, talvez você esteja começando a experimentar entrou o lado marqueteiro libanês. Teve alguma nessa questão dessa cultura, alguma coisa pejorativa ou negativa que você viveu de dar tamanha disponibilidade? Por que eu faço essa pergunta? Hoje em dia é muito comum, e é claro, tem salve as suas proporções, as pessoas saírem do trabalho e não terem nenhum tipo de ligação com o trabalho, senão pode criar crises até de ansiedade, burnout, enfim. E essa disponibilidade 24 horas que você fornece ou o que você estabeleceu ali, chegou a ter alguma coisa pejorativa com alguns dos seus advogados ou alguma coisa que você viveu ou nunca? Foi uma coisa sempre muito leve? Cara, sempre foi uma coisa natural, porque a gente foi criado assim, o exemplo era esse, sim, disponibilidade absoluta. É claro que isso, às vezes alguém abusava no sentido de querer ligar só à noite. Não, agora eu sei que você está mais tranquilo, então vou te ligar. Ou só de fim de semana, ou geralmente hora do almoço. Mas isso você vai educando e a pessoa vai vendo. Porque você pode falar, poxa, eu estou almoçando com meus filhos. É alguma urgência que precisa ser falada agora? Porque se não for, se eu puder almoçar, e se for urgência, é bom eu saber, e aí eu paro e faço. Então, na prática, cara, foi muito leve. E, por outro lado, a gente pôde ter situações onde foi fundamental um caminhão de uma grande empresa do setor de alimentos
Era um momento de fiscalização muito grande nas barreiras estaduais e parava os caminhões de madrugada. Então, você imagina uma grande empresa de alimentos vendendo o produto dela para uma outra grande empresa e separada na fronteira e o produto não chegar. E não chegava não por falta de qualidade do produto, por uma questão tributária, de querer cobrar um tributo antecipadamente ali de uma forma indevida. O fiscal brigava com o motorista, despreparado para essa discussão. Sim. O que o escritório fez? O que nós fizemos? Eu perguntei para essa empresa quantos caminhões atendiam a empresa, próprios e terceirizados, e mandei colocar um cartão em cada porta-luva. E que ele desse liberdade para os motoristas ligarem para isso de madrugada, se fosse o caso, porque eu não queria que o motorista brigasse com o fiscal. Que é a gente que falaria com o fiscal. Porque, veja bem, na pior das hipóteses, eu falava, fiscal, então autua, mas libera o caminhão. A carne está boa, o produto está bom, tem algum problema de... Não é isso, a gente quer cobrar o tributo aqui. Eu falei, tá bom, não vou pagar, mas você não vai poder prender. Então, autua, você está cumprindo o seu dever, e depois eu vou discutir o tributo. Mas chegava o produto lá. Então, resolveu o problema. Sabe quantas vezes me ligaram? Cara, não tive 10 ligações. Caramba. Não tive 10 ligações. Mas como é que o cliente viu o escritório? Do jeito que o meu pai ensinou a gente. Sim, e como é que um grande escritório de uma grande capital ia oferecer essa pessoa? Cara, tinha o meu telefone da minha casa. Não é? Mas isso é a educação do exemplo. Talvez realmente seja questão de cultura. E aí, na expansão, Vitão, o que a gente viu foi muito legal São Paulo. E aí a gente começou a expansão, só que a gente não queria perder essa pegada de interior. Então, para cada capital que a gente foi para uma cidade do interior. Olha que espetáculo. Então, por exemplo, foi para São Paulo, aí Franca. Tá, vocês abriram mais um. Aí vai para BH. Ribeirão a gente conta já como interior de São Paulo. Exatamente, aí vai para BH. Aí a gente foi para Campinas. Entendi. Então vai para Goiânia. Goiânia hoje é a nossa terceira maior unidade. Vai para Goiânia. Então eu vou para Três Lagoas. Então vai para Cuiabá. Então eu vou para Rondonópolis. Então a gente faz questão absoluta, faz parte da nossa missão de ter essa advocacia empática, empreendedora no interior. E não temos medo de disputar na capital. Nenhum. Hoje bate de frente com os grandes escritórios de lá. Sim, sim. Podendo oferecer uma pessoalidade que eles não têm. Então, por exemplo, eu posso pôr, pelo tamanho que é o escritório hoje, eu posso pôr para um cliente que eu, Marcelo, se a matéria for da minha área, eu vou fazer a sustentação oral. E que se eu não for, pode ter uma multa para isso. Como é que um grande, enorme de São Paulo... Então, a gente não tem no nosso objetivo, Vitão, virar um escritório de 500 advogados, de 1.000 advogados. Pelo nosso DNA, a gente não sabe, a gente não saberia fazer essa advocacia. Entendi. Não saberia. Marcelo, me fala uma coisa. Cara, você é um cara extraordinário, história extraordinária. Quais as características das pessoas que andam do seu lado? Que você tem para estar perto de você? Você fala assim, não pode faltar isso. Gente do bem. Gente do bem. Porque aprender direito, meu irmão, a gente estuda todo dia. Eu consigo formar. O cara ser do bem, o cara ser íntegro, o cara ser família. Porque a outra diferença, né? Família. É família, cara. A gente ter a base familiar, isso faz uma diferença tremenda. Mas nem sempre todo mundo tem essa sorte. Mas você consegue identificar pessoas do bem. Eu conheci um cara muito bacana, que às vezes, mesmo tendo um mau exemplo, ele conseguiu ser um cara muito do bem e ajudar a família toda, está aqui na minha frente. Mas até me arrepia, cara, é gente do bem. E se fala assim, puta, qual que é a tua melhor qualidade profissional? Escolher gente. Não é advocacia, não. Não é bater pênalti, não. Igual o Ronaldinho, olha para um lado e bate. Não, é escolher gente. É escolher gente. Essas pessoas são extraordinárias, porque eu sabia que a primeira empatia que eu tive com esses caras, que eu falei que foram meus melhores alunos, que eu tive vários ótimos alunos, mas os melhores, na minha concepção de melhores, eram as melhores pessoas também. Eu acho que é isso. Porque é formar, cara, desculpa. Até eu formei, então eu consigo formar os caras que são melhores que eu, muito mais fácil. Qual que foi o seu maior desafio quanto pessoa na área do direito, na área de advocacia? Você teve que superar, que você falou, pô, isso aqui eu tive uma dificuldade, mas aprendi pra caramba com isso. Eu acho que essa disponibilidade de querer fazer o escritório crescer além de Ribeirão foi um desafio, de falar, pô, será que eu vou conseguir me adaptar a São Paulo? Será que eu vou conseguir de verdade me olhar e falar assim, pô, será que eu sou bom mesmo? Será que eu consigo disputar esse mercado? Antes teve um questionamento e fui fazer terapia para isso. Será que eu quero direito por causa do meu pai? E a posição do meu pai foi assim, mas você tem dúvida? Qual que seria uma outra área? Me fala, vai fazer um estágio, larga aqui, vai experimentar. Quer dizer, em nenhum momento pressão. E eu fui fazer terapia e aí entendi que não.
E entendi que nunca teve na minha cabeça também querer pegar o lugar do meu pai. Para mim era muito claro aquele negócio de complementariedade. E hoje a gente tem um grupo muito, muito complementar. Então, talvez o maior desafio ainda exista, que seja eu agora equilibrar isso com a minha vida pessoal. Eu estou com a mulher da minha vida, encontrei a mulher da minha vida, estou com 3 filhos maravilhosos. Então, talvez o maior desafio, assim, eu possa ter vivido os desafios de cada momento. Hoje, manter esse tesão de continuar estudando, manter esse tesão de entender a necessidade do cliente, de encantar o cliente, tentar transformar o escritório no melhor lugar para que a minha equipe trabalhe. Assim, a minha oração diária, depois de agradecer por mais um dia e pela noite, é que eu consiga ser, além do melhor filho possível, do melhor pai possível, o melhor sócio possível para a minha equipe, e que eu ajude a transformar o escritório no melhor lugar para eles trabalharem do mundo. E que para os meus clientes eu seja o melhor caminho de busca da justiça do mundo. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas a minha luta, a minha oração diária é isso. Então, o meu desafio é esse. Eu vi outro dia, recebi um vídeo tão lindo, um filho perguntando para um pai já mais velho assim, pai, me fala, pessoal, você está com 90 e tantos anos, me fala aí, o que é bom, me ensina uma coisa, o que você quiser falar. Aí o pai falou assim, seja sempre bom, porque a vida vai te trazer momentos que você não vai ficar animado a continuar a ser bom, que você vai querer ser mal, que você vai querer se vingar, que você vai querer fazer justiça com as próprias mãos, que você vai... Cara, isso me pegou de um jeito... talvez para quem vive no mundo jurídico e vê tanta injustiça, aliás, não precisa viver no mundo jurídico, né? As injustiças do Brasil, as injustiças sociais, o desequilíbrio, o quanto, eu que sou do mundo tributário, quer dizer, o quanto se arrecada de tributo, isso não tem retorno, cara, não tem educação, não tem saúde. Quer dizer, tudo isso deve doer mais ainda, né? Tudo isso talvez seja o grande desafio, continuar a acreditar que dá para fazer a justiça, porque se eu desacreditar, as pessoas ainda falam, pô, mas você acredita no Poder Judiciário? Muito. Se eu parar de acreditar, eu tenho que parar de fazer o que eu faço. Exato. Então, mas acontece isso. Mas acontece em todas as profissões. Tem ótimos juízes, tem maus juízes, tem ótimos advogados, tem maus, isso em todas as áreas. Mas eu continuo acreditando. Ah, mas precisa melhorar. Ótimo, então vamos fazer a nossa parte melhorar. O tal do beija-flor e levando a gotinha. Uhum. Então, eu acho que o desafio é não perder esse tesão. Meu pai está com 81 e é o exemplo diário dele, cara. Ele acredita e instiga a gente. Então, acho que o meu desafio é mesclar, manter isso, mas eu consegui curtir também a vida. Eu consegui comemorar as vitórias. A vida da advocacia, a gente consegue uma decisão maravilhosa de manhã, mas na hora do almoço é bloqueado indevidamente o dinheiro de uma empresa que tem que pagar os funcionários naquele dia e não bloqueou só numa, bloqueou em 10 e para você conseguir rever... Cara, então, não deu tempo de comemorar aquela, eu preciso apagar o incêndio, eu preciso me colocar no lugar daquele cliente. Então, talvez o desafio seja equilibrar para que eu possa dar energia suficiente para essa vida profissional e, na minha pessoal, eu conseguir que isso estimule os meus filhos e não contamine os meus filhos. Cara, isso é lindo. De verdade. Vai ter muito advogado acho que vai assistir a gente aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta deles para você. Eu acho que seja deles. Características de um bom advogado, além do que você já falou aqui, que eu acho que o valor do Brasil Salomão é a empatia. Mas características, talvez técnicas ou não, que um advogado, na sua visão, um advogado já numa posição muito boa, poderia oferecer para esses advogados que estão começando ou que já estão no mercado há um tempo? Estudar. Primeira coisa, estudar mais que os outros. Não adianta, bicho. Se ama futebol, ama futebol. Quem é melhor é quem treina mais. Sim. Tem o cara talentoso que treina. O cara talentoso que treina direitinho, que faz alimentação certinho, que não vai beber, que no fim de semana se prepara para o jogo, esse cara é o mais completo. Se eu tiver que escolher entre o craque, que não treina, que bebe, que fuma, entre o cara que não é gênio, mas é altamente disciplinado, treina todo dia, eu contrato esse cara. Então, na minha cabeça estude mais que os outros. Você trabalhar ou estudar no horário que todo mundo faz, você é só mais um. Sucesso, para mim, a gente mede a partir do que eu faço depois do horário comercial. Então, o cara que vai fazer o curso depois esse cara vai ser melhor que os outros. O cara que vai fazer o curso no final de semana, esse cara vai ser melhor que os outros. O cara que vai pegar o programa da faculdade dele, mas também vai pegar de outro, esse cara vai ser melhor que os outros. Então, primeira coisa, estuda mais que os outros. Primeira coisa, você quer ser melhor em qualquer área, estuda mais que os outros. Uhum. Segunda coisa, gostar de gente. Você vai advogar, você falou isso.
Cara, no final de tudo, a gente chega... O que um advogado faz? Nós somos gente cuidando de gente. O que é o nosso escritório? É um monte de computador? É aquele prédio maravilhoso que meu pai quis construir como devolver o presente a Ribeirão pela forma que ele foi? Tem isso. Aquele prédio foi construído como um desejo do meu pai de retribuir, que ficasse uma construção linda em Ribeirão, para que fosse a retribuição dele de como ele foi recebido aqui. Então, eu acho que tem essa questão do gostar de gente. Cara, se você não gosta de gente, não vai ser advogado. Não vai ser advogado. Porque o escritório não é a tua estrutura física, não são os computadores. Não é... Cara, isso hoje, qualquer um tem acesso às decisões, qualquer um tem acesso a tu posso advogar de caso de qualquer canto. Não é a estrutura. Não é. São as pessoas. São as pessoas. Legal. Tem alguma pergunta que eu não te fiz hoje que você gostaria de responder? A do Mundial do Palmeiras, a gente sabe que não, Mas não tem. Você já colocou ela de alguma maneira. Cara, não, eu acho que é isso dessa energia que nasceu entre nós, um contato. Sim. Pelas semelhanças. Eu acho que talvez seja isso, a mensagem, não é pergunta, é mensagem. A gente ficar amigo, eu e você, vai ser muito fácil. Eu já me sinto assim. Que bom, fico feliz. Porque a gente tem os mesmos valores. Por isso é que um emociona o outro, porque a gente é parecido. Cara, mas a verdade é que o que a gente está precisando mais é ter a compreensão e aceitar que tem pessoas que não são parecidas. E isso não torna o cara melhor ou pior que a gente. Eu acho, cara, difícil de aceitar no mundo de Deus. Como é que pode ter tanta briga por causa de política, cara? Como é que pode ter divergência de família? A gente tem que pensar no melhor do Brasil. Não estou dizendo para que não tem interesse político, não é isso não. Não é isso não. Não, brigar por torcidas não é legal. Exatamente. Quer dizer, putz, eu tenho quantos amigos, estou aqui brincando, quantos amigos, irmãos palmeirenses, São Paulinos, o que for. Cara, e quer dizer, aquilo que a gente via às vezes de, não fala de religião, não fala de futebol, não fala de... Cara, todo mundo consegue brincar com as questões de futebol, todo mundo aceita as religiões do Brasil, putz, você aceita tudo de todas as religiões, todos os amigos. Nunca viu uma separação por causa de religião. Agora, por causa de política, sendo que o Brasil é nosso. O Brasil não é dos políticos, cara. A gente é uma república, a gente é um Estado democrático de direito. É a gente que põe as pessoas que estão lá. A culpa é só nossa. Então, em vez de brigar um com o outro, vamos pensar. Se está insatisfeito, vamos pensar melhor. Vamos pensar. Então, eu acho que é muito fácil conviver com o próximo. É muito fácil conviver com o semelhante, com a pessoa parecida. O que eu acho é que a gente precisa aprender a ouvir e aceitar, por isso 2 ouvidos e 1 boca, ouvir e aceitar o diferente, cara. A diversidade. A diversidade. E na advocacia a gente muito mais escuta do que fala. Eu tenho que escutar muito, estudar muito, para na hora que eu for falar, eu ser preciso. E talvez eu acho que esse seja um exemplo para a gente fazer isso na vida. Escuta mais. Cara, esse negócio de mídia social é importante, é legal e tal. Mas será que a minha opinião é para tudo? Será que eu tenho opinião de tudo? Quer dizer, nós estamos falando de reforma tributária. Eu estou vendo gente de todas as áreas falando de reforma tributária. Cara, eu fui fazer mestrado, há 30 anos estudando direito tributário, e eu vejo um monte de gente dentro do palpite da área tributária que nem é da área tributária. Cara, será que eu quero saber a opinião de outros caras? Não. Não. E será que o mundo quer saber se eu acho que a cor que eu mais gosto é azul ou amarelo? Você não fez nenhuma pergunta aqui que não fosse possível de gerar interesse para as pessoas. Não teve nenhum. Cara, qual que é o seu cor preferido? Sabia que o artista X gosta do seu... Cara, então eu acho que é isso. Dá mais valor. Não perder tempo. A vida é uma só. A vida passa muito rápido para a gente gastar energia, se afastar de gente querida, se afastar de amigos, se afastar de família, por conta de diversidade de pensamento. Sim. Porque, na verdade, eu te falei, eu tenho um time complementar no escritório absurdo. É essa complementariedade que quer dizer que nós somos diferentes. Quando eu falo que o time é complementar, quer dizer que cada um tem um perfil. E essa soma de divergências faz a gente conversar, pensar junto e achar o melhor caminho e pensar na melhor solução. Sim. Eu acho que é isso. Então, não faltou pergunta, pelo contrário, você é extraordinário no que você faz. Faltou acho que dentro dos lugares que eu tenho falado, seja para o estudante, seja num programa como o seu, um podcast espetacular para a gente poder falar abertamente, de coração, conhecer a pessoa, eu acho que é isso, cara. O que impacta mais no meu coração, eu não quero que meus filhos vivam num mundo onde eles não possam trocar ideias, inclusive, sobre política. Eu queria que eles pudessem, e vou fazer o máximo que eles possam ter a opinião deles de tudo, independente de qual seja a opinião.
Só pra gente finalizar, eu tenho um um dilema, uma frase que eu levo comigo, que eu criei isso na comunidade onde meu pai era pastor, é viver em unidade em meio à diversidade. Que eu acho que é um desafio diário, que você precisa mais ouvir do que falar, como você bem falou. Mas é isso, viver em unidade em meio à diversidade. Porque, cara, o que é belo da vida é que mesmo nós tendo proximidades nas histórias, temos nossas peculiaridades. E o ser humano, eu fiz psicologia também, então o ser humano é uma caixinha de surpresas e a gente aprender a conviver com eles, com qualquer pessoa, em unidade, eu acho que é o extraordinário da vida. Perfeito, cara. Sabedoria. Irmão, amigo, Obrigado. posso te chamar assim? Cara, obrigado demais. E todas as redes sociais do Marcelo vai estar aqui, do escritório também vai estar na descrição. Quer deixar algum recado, falar alguma coisa? Fica à vontade. Cara, obrigado a você. Que prazer estar aqui. Olha, obrigado de quem está aí assistindo. O que eu puder, eu amo direito. Quem amar o direito quiser, eu sou estudante, onde que eu vou fazer? Cara, tá aí, as mídias sociais vão estar aí, eu vou ter o maior prazer de ajudar quem ama o direito. Fechou. E para você, se não se inscreveu até agora, irmão, eu vou mandar um processo para você, porque eu já estou com o advogado aqui. Se tu não for inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva, deixa o seu curtir e deixa um comentário aí também, me siga nas redes sociais e até o próximo podcast. Beijo!